Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com o tema Design Thinking. É uma palavra em inglês, a gente não consegue traduzir de forma eficiente para a língua portuguesa e ela acabou sendo adotada como mais uma desses termos que a gente tem na língua portuguesa, na nossa linguagem cotidiana, que a gente assume alguns termos em inglês. E o Design Thinking é uma delas, como a gente vai ver no transcorrer desta aula. Meu nome é Ulisses Araújo, sou professor da Universidade de São Paulo e vamos trabalhar hoje não só o Design Thinking, mas como que ele é aplicado ou pode ser aplicado na prática cotidiana da sala de aula e das escolas. Mas para começar, a gente precisa entender, afinal de contas, o que significa design. Em linguagem comum, popular, a gente entende que o designer é aquela pessoa que cria alguma coisa nova, certo? Então, existem inclusive cursos de graduação que vão trabalhar com essa temática do design, formar designers, que muitas vezes vão construir um móvel, vão projetar um móvel, vão fazer um desenho, vamos pensar assim na palavra desenho, de uma mesa diferente, mas a gente não precisa ficar preso somente em coisas concretas. Eu posso desenhar uma política pública, eu posso desenhar um processo, coisas que não são objetivas e são subjetivas. Mas a definição do design é o quê? É a idealização, a criação, o desenvolvimento, a configuração, a concepção, elaboração, especificação, agora que eu estou falando com vocês, de produtos, sistemas e políticas, que pode ser uma política pública. Então tudo isso que envolve a criação, o desenvolvimento, a configuração de algo novo, pode ser concebido como sendo um design educacional, um design instrucional, por exemplo. E quando a gente vai para o universo mais do que a gente chama de design thinking, eu estou utilizando uma imagem de um primeiro iPhone, o iPhone 3, que hoje é um dos produtos que ajudou a moldar, vamos dizer assim, o mundo contemporâneo, o mundo que a gente vive hoje, e fez com que a empresa que criou esse objeto, por exemplo, que desenhou, que criou esse objeto hoje se tornasse a maior empresa do mundo em termos de valores, ela tem a ver com essa noção de design. Como a gente está vendo aqui na definição, o Design Thinking é uma metodologia que integra colaboração multidisciplinar e iterativo. Não é interativo, é iterativo, é um processo circular. A criação, portanto, ela integra o multidisciplinar, interdisciplinar com o iterativo, a criação de produtos, políticas, sistemas de serviços inovadores e aqui especificamente com foco no usuário final. Essa é uma linguagem no mundo comercial, empresarial, mas que eu também posso pensar no mundo da educação. Quem que é o usuário final, mas se eu não quiser usar a palavra usuário, quem que é a pessoa, o objeto, para quem a gente lida com a educação? O aluno, a aluna. Então, quando a gente pensa num design thinking, a gente deve pensar para quem que a gente está criando essa aula, para quem que a gente está criando trabalhando esse objeto de conhecimento. E quando eu fiz referência a essa empresa, que é, no caso especificamente do iPhone, é a Apple, nós podemos entender onde que ela está localizada, onde é que está o que se chama hoje de Vale do Silício. Ele está estruturado em torno de uma universidade americana, que é a Universidade de Stanford. É no entorno, na Califórnia, perto da região de São Francisco, que você tem a grande matriz dessa forma de pensamento, que não é uma metodologia em si, essa forma de pensamento que a gente chama de Design Thinking. Por isso que eu utilizo muitas vezes esse objeto que vocês estão vendo na tela, mas que está aqui, que é o iPhone, com todos os aplicativos que estão ali, porque isso aqui revolucionou o mundo, certo? Porque o que esse cara conseguiu, todo mundo conhece às vezes como Steve Jobs, etc., mas esse entorno cultural dessa região, eles conseguiram, como a gente vai ver daqui a pouco, captar o desejo das pessoas. Isso ninguém tinha pensado. É isso que é inovação, é isso que é criação. É isso que é sair da caixa, do lugar comum. Se eu fosse fazer uma pesquisa de mercado, o que você quer para se comunicar? Ninguém ia falar, eu quero um aparelho onde eu possa levar no bolso
eu possa falar, eu posso ver filme, eu posso me comunicar com as pessoas, eu posso ouvir música, eu posso me organizar no trânsito. O que eles fizeram para criar isso daqui, os designers, que envolvem várias áreas de engenharia, de psicologia, de antropologia, é o multidisciplinar que entrou no entorno de um processo criativo como esse, para gerar algo novo. Que não é que eles ouviram e as pessoas disseram o que elas queriam. Eles conseguiram captar o desejo das pessoas, a necessidade das pessoas. E aí eles conseguem criar um produto, nesse caso, um produto, certo? Que faz sentido. E não precisa da pessoa entender de muita tecnologia. Ela consegue usar, é o touch, ela aperta, ela abre um aplicativo. Eu costumo dizer, quer dizer, o que está por detrás desse processo de inovação e criação, a hora que a gente pensa num WhatsApp, por exemplo, que todo mundo utiliza, não interessa se a pessoa tem 10 anos de idade ou ela tem 90 anos de idade. Ele é fácil, então ele foi pensado de forma intuitiva para que seja fácil de usar, independente de ser uma geração que domina tecnologia ou não domina tecnologia. Então, o que está por detrás dessas pessoas, o que é a necessidade, as pessoas querem se comunicar gratuitamente. Então, eu vou criar, vou desenhar um produto que atenda essa necessidade de desejo e necessidade das pessoas. E aí esse produto pega, as pessoas querem esse produto. A Apple não precisa fazer propaganda. Hoje você tem outras empresas que produzem algo semelhante, mas eles revolucionaram o mundo com isso daqui. E é por isso que também todas as empresas de tecnologia, agora a gente pensa no Google, agora que a gente pensa que impacta a educação também, a hora que pensa nas principais empresas de tecnologia, onde é que elas vão? Elas vão no entorno dessa região de São Francisco, que se chama Vale do Silício, porque eles conseguiram desenvolver essa mentalidade que tem a ver com inovação e criatividade. Por isso, e aí entra o foco principal que a gente está falando aqui do Design Thinking, que ele é centrado no ser humano nessa perspectiva que a gente está falando e que foi melhor desenvolvido pela empresa de design que chama IDEO, que escreve em português, é uma das maiores empresas do mundo, cujo material de apoio está como apoio a essa aula, por exemplo, materiais adicionais. Eles aqui criam essa terminologia que é centrado no ser humano, porque o processo de concepção do Design Thinking, ou de qualquer produto, política ou processo, ele começa por examinar as necessidades, sonhos e comportamentos das pessoas que vão ser afetadas por esse produto, processo ou política pública. A gente está usando muito o termo produto, usando um celular aqui, para poder exemplificar isso melhor. Mas eu preciso levar isso aqui para um processo de aprendizagem. Como que uma criança vai aprender melhor a língua portuguesa, a história, a geografia, ou vai compreender um fenômeno ambiental, por exemplo. Então, eu preciso compreender, criar processos de aprendizado, por exemplo, que estejam conectados com o mundo real. Para as pessoas que vão ser impactadas por esse processo. E é essa que é a lógica do Design Thinking que a gente está trazendo para o campo da educação, não só para esse campo corporativo, mas para a sala de aula. É muito disso que a gente vai falar daqui para frente. Por isso que essa imagem que eu estou colocando para vocês, que está nos manuais da IDEO, ela articula essas 3 dimensões dentro do processo de criação de qualquer objeto de conhecimento. O desejo, a viabilidade e a praticidade. Por isso que é mais fácil eu me referir a este objeto, certo? Porque ele ajuda a entender melhor. Quer dizer, isso aqui é um sonho, é um desejo que eles conseguiram, as pessoas que estavam criando, eles conseguiram captar o desejo das pessoas, o sonho das pessoas. Pô, eu quero me comunicar com as pessoas a qualquer momento, eu não preciso ficar preso numa linha de telefone dentro da minha casa. Eu posso estar na rua e me comunicar. Olha que coisa maravilhosa que é isso. Todo mundo hoje praticamente tem um objeto desse aqui. Tem mais aparelhos celulares no Brasil do que habitantes no Brasil, que geralmente as pessoas têm mais de uma. Tem mais de um aparelho. Mas não adianta nada eu ter um aparelho que comunica se ele não cabe no meu bolso. Ele tem que ser prático, esse processo. Ele tem que ser viável, não adianta ele custar 100 mil reais. Certo? Ele tem que custar o suficiente para as pessoas poderem comprar. Então, um produto, um processo, uma política, um processo de aprendizado, não adianta só eu captar o que as pessoas querem.
saber ou conhecer ou aprender. O processo precisa ser viável e tem que ser prático. Tem que caber no bolso, o aluno tem que ser capaz de aprender aquilo, certo? E tem que ser viável. Aquela aula precisa ser dada em 10 minutos. Aquele conhecimento precisa ser passado em 50 minutos. Ele precisa o tema do projeto. Porque senão ele não se torna viável, ele não se torna efetivo, mesmo que ele tenha muito boas intenções. E como que se dá esse processo iterativo que a gente está falando? Essa iterativa é de circular. É através, de acordo com essa proposta do Design Thinking, através de 3 processos, 3 procedimentos. Primeiro, aprender a ouvir. Ouvir, observar. Nós vamos trabalhar isso tudo de forma mais clara em outros momentos. Para depois criar. Para depois implementar ou testar o que a gente está colocando. Isso é um processo que vai se repetindo durante a criação de uma aula, durante a criação de um processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, trazendo isso já para o campo da educação, aprender a ouvir as pessoas. E no caso dos projetos com que a gente costuma trabalhar, eu vou observar o mundo, eu vou lá fora, eu vou ouvir as pessoas, eu vou conversar com as pessoas antes de ter uma ideia brilhante. Ah, eu tenho um problema de violência. Ah, eu já sei como que resolve a violência. As pessoas todas costumam ter resposta para tudo. Todo mundo é brilhante. Aqui não. Primeiro eu vou ouvir as pessoas. O que as pessoas querem? Qual que é o desejo? Qual que é o sonho delas? Inclusive eu peço para os meus alunos, vocês vão para a rua, vocês não vão levar papel, vocês não vão levar prancheta, vocês não vão levar o celular. Vocês vão, na linguagem que a gente usa muito, eu sou de Goiás, né? Lá em Goiás, em Minas, a gente fala, nós vamos prosear. Você vai ouvir, você vai prosear as pessoas. Eu peço para meus alunos, por exemplo, vocês vão entrar no trem. Vocês vão pegar a linha do trem e vão conversar com as pessoas. Vocês não vão chegar já com a ideia de como é que eu vou resolver o problema de superlotação do trem, etc., que é um problema real de quem, de repente, no caso de São Paulo, mora na Zona Leste e costuma pegar um trem na estação do Brás, para quem conhece São Paulo, às 6, 7 horas da noite. Alguns milhões de pessoas querendo ir para suas casas. E os meus alunos indo para a universidade. Então, esse é um problema real. E aí? Mas em vez de chegar lá, já tem uma solução? Não, vamos ouvir as pessoas. O que é que te incomoda aqui? Não é o problema da superlotação, porque eu tenho que ir para casa. O que me incomoda, eu estou falando de situações reais para vocês, o que me incomoda é não ter o que fazer. Porque às vezes eu vou para um bairro que fica 1h30 de distância, eu fico no trem sem um carregador de celular, sem ter o que fazer. As pessoas só vão ouvir, só vão descobrir isso ouvindo as pessoas, conversando com elas, tentando captar o desejo, a necessidade delas. Depois que eu ouvir, é que eu vou poder passar a pensar numa solução. Por isso que quando a gente fala de problema, que a metodologia aprendizagem baseada em problemas começa com o problema, não necessariamente aqui. Eu estou falando que o problema, muitas vezes, ele vai surgir depois de algumas semanas de interação. Aí eu vou começar, depois que eu ouvir as pessoas, que eu vou elaborar o problema. E aí eu vou buscar vou prototipar, eu vou procurar criar uma solução para esse problema, para finalmente testar, para ver se isso dá certo ou não. Portanto, o primeiro processo é o de ouvir. Eu estou usando algumas imagens aqui para vocês entenderem essa fase do ouvir, que é essa fase de observação. Eu posso estar observando, olha a imagem complexa aqui de uma construção na beira de um rio poluído, que é o rio Tietê, no meio de uma vegetação extremamente complexa, certo? Essa imagem aqui, eu posso ouvir o mundo, a natureza, a realidade dessas pessoas que vivem nesse entorno de muitas formas. Ou eu posso estar ouvindo o que é uma passeata aqui, LGBT, XYZ, que as pessoas estão protestando. Eu vou ouvir por que aquelas pessoas estão protestando, antes de estabelecer soluções para os problemas. Então, a primeira etapa que a gente está falando de um processo do design thinking é aprender a ouvir. Essa é a maior dificuldade que a gente tem. Aprender a ouvir as pessoas, observar o mundo, antes de poder pensar em alguma coisa. Depois que eu ouvir, eu vou entrar num processo que a gente chama de criação. No caso de um projeto aqui, essas pessoas começaram a estudar a criação de uma composteira. Como é que funciona? O que é compostável, certo? Para poder virar no final um adubo.
Que produto que entra ali, como é que se constrói? Isso aqui é um que a gente fala, é um protótipo de um desenho, de um design que eu estou usando aqui. Ou eu vou começar a criar, a gente está vendo aqui nessa área de design thinking, a gente usa muito os post-its, né? Que você vai pedir para as pessoas colocarem as suas ideias no papel. Então tá aqui esse mural, eu coloquei essa imagem para mostrar para vocês o quê? Que muitas pessoas deram ideias. Eu estou ouvindo e a partir dessas ideias que eu vou pegar, que eu vou começar a criar soluções para o problema que a gente está estudando, certo? E finalmente, aí eu vou implementar, eu vou testar, eu vou criar um coração colorido LGBT, por exemplo. Eu vou criar, aqui no caso, um primeiro protótipo de uma composteira. Não uma composteira real ainda, mas uma composteira. Eu estou mostrando objetos reais para vocês. Essa composteira, por exemplo, ficou na minha sala uma semana porque eu estava duvidando do cheiro. E os meus alunos descobriram, através de pesquisas, de novo, nós falamos de um sujeito ativo, eu não sabia, eu, professor, aprendi com os meus alunos, que você coloca palha de cana ou de folhas por cima de um produto em decomposição, ele segura o cheiro. Eles descobriram isso pesquisando. E aí eu duvidei, eles foram e deixaram uma semana esse protótipo de composteira dentro da minha sala para eu ver que isso funcionava e dava certo. Eu, professor, aprendi com os meus alunos. Eles nunca tinham feito isso aqui na vida deles. Certo? Esse é o processo de design, nós estamos falando, de criação, de inovação. O que a gente tem? Um problema, como um tema de ponto de partida. Certo? E eles vão ter que, a partir daí, pesquisar, trabalhar juntos, para poder fazer, olhar no Google, olhar em YouTube, olhar em biblioteca, conversar com profissionais. Aí eles vão descobrindo, desenvolvendo essa ideia. Isso aqui dura aproximadamente 4 meses, é um semestre, mas pode ser feito em 2 meses. Você acelera um pouco esse processo de que a gente chama de prototipação. E é assim que se criam coisas novas. Esse é o papel do Design Thinking como uma metodologia ativa. Tá? Por isso que ela é uma metodologia ativa, porque o aluno ele não é um passivo, ele tem um tema que a gente elabora a partir da escuta da sociedade, do mundo, das coisas, da conversa. Ele elabora um problema e busca solução para esse problema, que pode ser um produto, pode ser um processo, pode ser uma política, por exemplo, de organizar a fila do lanche da escola, organizar a saída e a entrada de crianças e adolescentes dentro de uma escola. Certo? Tudo isso é o quê? São uma política. Então, a partir de agora, as crianças mais novas vão sair do meio-dia às 15 e do meio-dia e 20 a meio-dia e 40 vão entrar os adolescentes. Vocês estão entendendo como que isso entra num nível, a partir da escuta, de observar os pais, a confusão? Tá, então nós vamos criar uma política de organização, por exemplo, de entrada e saída dos alunos. Não precisa ser um celular. É uma forma, é um mindset que se fala em inglês de você desenvolver e que as pessoas vão criando soluções para os seus problemas diários. E isso a gente cai agora, como que a gente efetiva isso? Através do que a gente chama de cultura maker hoje em dia, que é uma outra metodologia ativa. Essa cultura maker é uma filosofia e metodologia ela que enfatiza o aprender fazendo no ambiente social e também a construção de artefatos, certo? Que pode ser um aplicativo, pode ser uma caixa, pode ser uma estufa, dependendo do tema que eu estou criando. Mas eu vou usar o hands-on, o aprender fazendo. Certo? Eu não vou ensinar para eles como é que eles vão resolver o problema da composteira. Eles vão aprender fazendo isso. Ela, do ponto de vista conceitual também, a cultura maker, ela enfatiza a aprendizagem informal, em rede, várias pessoas trabalhando coletivamente. Liderada por pares e compartilhada, motivada pela diversão e autorrealização. Eu quero achar uma solução para aquele problema que eu estou trabalhando. E nesse caso dos projetos com a cultura maker, os alunos dentro que estão trabalhando nessa perspectiva, eles precisam estar conectados com os problemas significativos. Que eu falei, eu pego um trem todos os dias para ir para a universidade, no caso que eu sou professor de universidade, esse é um problema significativo para eles. Eles se encontram nessa estação de metrô com alguns milhões de pessoas na hora que eles têm que ir para a aula. Então, esse é um problema significativo para eles que demanda eles a pensar em soluções, certo? E projetar soluções para esses problemas, para poder transformar a escola, transformar a realidade
e empoderar as pessoas e as comunidades. Então, eu tenho assim, grupos de alunos, futuros professores que vão mexer com criar aparelhos de ciência, de equipamentos de laboratório, microscópio, vão criar estufa para dar aula de ciência nas escolas, que as escolas não têm laboratório. Então, eles vão criar esses produtos. Microscópio, certo? Vocês já ouviram falar? Um microscópio que chama o de $1, feito com uma folha de papel. Você faz um origami e monta um microscópio. Coloca uma lente ali, coloca um objeto, cola contra a luz. Você cria esses processos, por quê? Porque é uma realidade de um professor que quer ensinar ciências dentro de uma escola que não tem laboratório. E aí, você vai chorar sobre o mundo já está dado, eu não posso mudar esse mundo, ou eu posso transformar essa realidade? O Design Thinking e a Cultura Maker ajudam, são ferramentas, são metodologias ativas que ajudam a gente nesse processo. Então, são duas importantes, junto à aprendizagem baseada em problemas por projetos, articulado com o Design Thinking e com a Cultura Maker, a gente começa a produzir sujeitos que são ativos e que vão ajudar a transformar o mundo. E que vão ter prazer nesse processo de ensino-aprendizagem, porque eles não vão ficar 4 horas sentados ouvindo alguém mandar eles copiarem uma lousa, aquele papel passivo que a gente fala tanto hoje em dia. Esse aluno ele é ativo, eles têm prazer de estar na escola, ele não quer ir embora da escola, inclusive, porque ele está com os amigos dele trabalhando coletivamente para resolver os problemas reais, não problemas que estão no livro didático ou que estão num material aí, que alguém lá nos Estados Unidos pensou, ou que eu moro na região norte ou no estado e o problema é de uma cidade grande lá em São Paulo. O problema do metrô não é um problema para o interior de Minas Gerais ou para o interior de São Paulo. É um problema local daquelas pessoas naquele momento. Por isso que o que eu tenho que desenvolver aqui não é o conteúdo, é a forma de raciocinar e de botar esses sujeitos como ativos no processo de aprendizagem. É esse o recado da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se aprofundem mais no tema através da bibliografia complementar e vídeos que a gente tem para apoiar esse tipo de conteúdo. Um abraço a todos e a todas.